Aleluia, glória a Deus, agradecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dá ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Ele sabe o que nós precisamos. Antes que nós abra a nossa boca em nome do Senhor Jesus, Ele sabe que a palavra é vida, Ele traz essa palavra para conosco, para que nós venha meditar nesta palavra para todos sempre em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal mais uma vez aí, em nome de Jesus. Entre com alegria, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID do Senhor, juntinhos somos mais fortes. Como Pai, Filho e Espírito Santo andam tão unidos, nós temos que andar assim também. Esse é um legado que Deus deixou para conosco em nome do Senhor Jesus. É a união, a paz, a perseverança, juntinho aí, buscando a nossa salvação, salvação da nossa família, orando pela nossa família, orando pela nossa casa, nosso projeto, nossos sonhos, e que os nossos sonhos sejam realizados, que os sonhos do Senhor sejam realizados na nossa vida em nome de Jesus, amém? Já orei pela sua vida, já orei por todos aqueles que estão aí na mesma fé, na mesma concordância no canal, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já o Senhor está no controle de tudo, a serva já está preparada espiritualmente, em nome de Jesus, e que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. A vontade dele é que você assista esta palavra e que você guarde no coração como um diamante e ande em comunhão com ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos aí orar o Pai Nosso para começar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, mais uma vez, para ouvir a palavra do Senhor preparado nossos corações. Não deixe ninguém tirar seu foco não, porque isso é muito importante, porque Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Amém? Aleluia! E hoje nós vamos para Esdras, capítulo 3, versículo 13. E o refrão da palavra fala assim: avivamento no período do pós-exílio. Avivamento no período do pós-asilo. Exílio. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus? Vamos prestar atenção? Deixa ninguém tirar seu foco não, essa palavra vai falar, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que a palavra não vai falar conosco, mas a palavra fala sim, porque é Deus que está enviando em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos para o versículo 13, ver o que o Senhor tem preparado para conosco em nome de Jesus. De maneira que não discerniam o povo às vezes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande jubilo que às vezes se ouviam de muito longe. Olha, glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra para nós entender. Também ouvi grandes avivamentos no tempo de Esdras e de Neemias, enquanto Esdras foi o responsável pela reconstrução espiritual da nação de Judá no período pós-cativeiro. Neemias foi o responsável pela restauração social e política de Judá no período do pós-exílio babilônico. Esdras ensinava o livro da lei ao povo e Neemias apoiava todas as reformas religiosas. Vejamos, meus irmãos entendeu? Então vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Vamos para frente. Em Esdras capítulo 3, versículo 8 até o 13, um grande avivamento espiritual marcou
início da reconstrução do templo, quando Zorobabel e o sumo sacerdote Josué lançaram os alicerces do templo. Em Esdras capítulo 9, versículo 10, vimos um avivamento em Jerusalém após o exílio babilônico. O sacerdote Esdras clamou por um retorno do povo à obediência aos mandamentos do Senhor. Um grande despertamento espiritual levou o povo ao arrependimento dos seus pecados e a renovar a aliança com Deus. Forte, hein, meus irmãos? É para esse tempo de hoje, o Senhor está chamando ao povo a um arrependimento. Glória a Deus, aleluia! Presta atenção, meus irmãos. A palavra é para os dias de hoje. Em Neemias capítulo 8, versículo 1 até o 10, é narrado um avivamento na praça central de Jerusalém. Os sacerdotes Esdras, outros grupos de sacerdotes levitas fizeram a leitura pública do livro da lei do Senhor. Um grande quebrantamento espiritual levou o povo a chorar na presença do Senhor e a voltar-se para Deus. Forte, hein? Presta atenção, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O avivamento veio quando os israelitas colocaram em prática uma prescrição da própria palavra do Senhor, que dizia: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado por ano da remissão da festa do tabernáculo, quando todos Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, levarás esta lei diante de todo o Israel ao seu ouvido. Deuteronômios capítulo 31, versículo 10 e versículo 11. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória. Vamos continuar para nós entender. Em Neemias capítulo 8, versículo 2, é dito que Esdras, os sacerdotes, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens, como de homens e mulheres, e de todos os sábios, para ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Neemias capítulo 8, versículo 8, vimos que leram o livro da lei, na lei de Deus, claramente, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Glória a Deus, aleluia. A leitura explicada, a leitura explícita da palavra de Deus provocou um quebrantamento espiritual no povo, ao ponto de os levitas precisarem conter o povo, dizendo: calai vós, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Eita glória, o Espírito Santo já está aqui, meus irmãos, apaziguando. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor está chamando o seu povo para um quebrantamento espiritual,
por dias de hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos, fazendo concordância em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Em Neemias capítulo 8, versículo 11. A chave deste avivamento resume-se em consagração e regozijo na presença do Senhor, porque este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos colocar essa palavra como um diamante nos nossos corações, meus irmãos. É muito forte, aleluia, glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. Temos tanto Esdras como Neemias eram homens piedosos e tementes a Deus. Eles procuraram sempre trazer o povo de volta a Deus. O avivamento deve começar primeiro entre os líderes. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O avivamento tem que começar pelos líderes, ao povo. Eles, Esdras e Neemias, levaram ao templo, às ruas, a palavra de Deus. Reunia ao povo. E o Senhor fez um grande avivamento na vida do povo. E o Senhor está chamando para esse tempo agora. É para os dias de hoje. É para hoje. Que meus irmãos venham ter esse avivamento, se quebrantar. O Senhor está chamando o povo para se reunir. Reunir em oração, em comunhão, em arrependimento, abrir o coração, receber Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Meus irmãos, entendeu? Então, eu faço um convite em cima desta palavra para você ainda que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você vai ali no cantinho, tem um particular com Deus. É Deus e você e Deus. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. E eu quero confessar o Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida e salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor já vai, primeiro de tudo, tirar esse fardo pesado que está aí nos seus ombros. E vai te dar o dele que é leve. Você vai sentir a leveza. E o Espírito Santo vai te dar um abraço, vai trazer refrigério na alma. Você vai sentir isso, esse refrigério. Quando você confessar de todo o seu coração, quando você abrir o seu coração para Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. É a palavra que diz, meus irmãos. A palavra está dizendo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E para você que saiu também da presença do Senhor, volta, filho. Volta, filha, enquanto é tempo. O Senhor já está nas portas batendo. O Senhor está trazendo a palavra, porque Ele sabe o que vai acontecer antes, que o Senhor sabe do dia de hoje, do dia de amanhã e do dia de depois. Nós não sabemos. E o dia de amanhã pertence a Deus. E o Senhor está trazendo o aviso. Ele avisa antes que aconteça. Glória a Deus, algo. Para meus irmãos se converter, para meus irmãos virem para os pés do Senhor, para nós ficar em oração, em comunhão com Ele. Nós, a nossa casa e a nossa família. Glória a Deus. Orar pelo Brasil, colocar nossa família para ler a Bíblia, para louvar, para adorar, para estar em comunhão com Deus. E confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, os que não confessou ainda. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. O Senhor não quer pegar nós de surpresa, meus irmãos. Então, vamos aí ficar em vigilância em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos entenderam, amém? Então, vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Você
Essa palavra foi bênção para você, então você envia outras pessoas que você conhece. A sementinha você planta, que é a palavra, e o Senhor vai dar o fruto, Ele vai fazer a obra na vida da pessoa, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Só precisa crer, acreditar e ter fé. E já começa a cantar o hino da vitória. E a serva vai ficar em oração, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.